Vocês viram que começaram a chegar várias mensagens aí, então eu parei o vídeo, cortei o vídeo para que a gente pudesse voltar a conversar então. Então, voltando ao assunto. Logo quando ele fala para a gente sobre os evangelhos, ele vai trazer alguns temas, algumas questões que é interessante de nós observarmos ao ler o Novo Testamento. Quais são essas questões? Primeiro é o significado da palavra. Ele diz que evangelho, o significado da palavra, a raiz etimológica da palavra evangelho, significa uma notícia alegre, ou o pagamento por uma boa notícia. Né? Esse conceito, ou essa ideia, essa palavra de evangelho, era aplicado, por exemplo, quando ia anunciar o nascimento de um grande imperador, era aplicado quando de repente o imperador fosse dar alguma notícia ao povo. Então a palavra evangelho, ela vinha à tona, ela era utilizada nesses momentos de notícia, né? Noticiário, mas nesse momento, sobretudo, de uma notícia alegre, de uma notícia pujante, de uma notícia excelente, vamos dizer assim. E sempre que seria anunciado, então, nascimento, alguma coisa, o evangelho ele era utilizado sempre no plural, como boas notícias, né? Agora, ele traz, esse é a raiz etimológica, histórica da ideia de evangelho que era utilizada quando a palavra surgiu. Os primeiros registros que nós temos da palavra evangelho, ela está relacionada a esse tipo de coisa. Vai anunciar o nascimento de um imperador, uma boa notícia, algo do tipo. Mas sempre com uma questão de ser boas notícias, no sentido de uma pluralidade. Agora, biblicamente falando, o evangelho ele está longe de ser apenas um estilo literário ou uma palavra. Por quê? Porque evangelho, depois com os apóstolos, né, o evangelho se tornou um tipo de escrita literária para falar sobre o quê? Então, nesse momento, a palavra evangelho é de alguma forma não abrigada, mas ela é apropriada pelo mundo cristão, pela fé cristã, e evangelho significa então um tipo literário de escrita que fala a respeito de Jesus, que conta a respeito das falas, do pensamento de Jesus. Não é uma biografia, porque você pode ver, nós temos um hiato na história dos evangelhos, que é da adolescência de Jesus até o nascimento do seu ministério, ou o começo de seu ministério com 30 anos. Então o evangelho ele não é uma biografia, porque ele não está preocupado tanto assim com questões de sobrenome, onde foi que estudou, o que foi que falou, com quem aprendeu. Não, o evangelho está preocupado a anunciar a mensagem que está por trás, ou que está claramente falada por aquele cujo qual ele irá anunciar. Então, sendo apropriada pelo cristianismo, sendo apropriada pela mentalidade cristã, evangelho começou a designar um tipo literário onde as pessoas escreviam acerca de Jesus, de suas falas e de seus ensinamentos. Mas, biblicamente falando, como diz o autor, o evangelho está longe de ser apenas um estilo literário, porque o evangelho, biblicamente falando, ele é uma pessoa. Né? Jesus é a alegria, Jesus é a boa notícia, Jesus é o conteúdo do evangelho. Não é apenas uma fórmula, não é apenas um estilo, mas Jesus é o próprio preenchimento dessa fórmula, o próprio preenchimento desse estilo,
o próprio preenchimento dessa mensagem, ou a própria efetivação da alegria e da boa notícia. Então, o Evangelho, portanto, é uma pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo. Isso, biblicamente falando. Aí ele continua dizendo, então. Mais tarde, o Evangelho tornaria-se apenas um estilo literário próprio do cristianismo. E daí se torna evangelho no singular e não no plural. Porque é um evangelho, é uma boa notícia, é um bom caminho, é uma boa vida anunciado por várias pessoas. As formas podem ser diversas, mas o evangelho ele se torna singular, ele se torna exclusivo, né? Então, o evangelho se tornou, depois que foi compilado o cânon, a régua, né, da fé, o evangelho se tornou um livro para a proclamação dos feitos de Jesus, a partir de Marcos 1:1, que diz exatamente isso. Repito o que eu falei novamente. Ele não é uma biografia, porque falta muitos detalhes em que uma biografia se preocuparia. Por isso ele é literalmente uma proclamação. O Evangelho é uma proclamação. O Evangelho escrito é a continuação do anúncio que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes eles começaram a anunciar o Evangelho, eles começaram a falar do amor de Deus, da união, da paz, do que Deus poderia fazer na vida das pessoas. O Evangelho escrito é a continuação dessa mensagem que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Por fim, ele vai dizer para a gente que o Evangelho surgiu enquanto um estilo literário, ele surgiu da necessidade da igreja, ainda nova, em sustentar e anunciar a sua fé em Jesus Cristo. As pessoas precisavam saber o que ele havia dito e feito. Por uma questão de crescimento da igreja, de crescimento demográfico da igreja cristã, ocorreu que precisou, né, naquele momento, escrever, colocar em letras os feitos e o anúncio de Jesus para que essa mensagem pudesse ser proclamada. Porque as pessoas que estavam longe dos apóstolos, longe dos discípulos, daqueles que viram Jesus em carne e osso, para que essas pessoas que estavam longe dessas pessoas, dos apóstolos que viram Jesus, elas pudessem ter um embasamento no que Jesus havia dito, no que Jesus havia falado, qual era o ensinamento de Jesus, o que é que Jesus estava propondo para a vida das pessoas.